Olá pessoal, eu sou o professor Diego e a aula de hoje é sobre serviços de transporte disponíveis para aplicações. Nós devemos nos lembrar, de que um socket é a interface entre o processo da aplicação e o protocolo da camada de transporte, aquele itemzinho que está ali no meio dessas duas camadas. Então a aplicação do lado remetente ela envia a mensagem por meio do socket. E do outro lado, o protocolo da camada de transporte tem a responsabilidade de levar as mensagens pela rede até o socket do processo destinatário. Esse é um dos serviços aqui da camada de transporte. Então, quais são os serviços que um protocolo da camada de transporte pode oferecer às aplicações que o chamem? Nós podemos, então, classificar de maneira geral os possíveis serviços segundo 4 dimensões. Então a gente pode falar sobre a confiabilidade dessa entrega, a vazão, ou seja, a largura de banda, a quantidade de dados que eu consigo enviar, a temporização, ou seja, qual a latência desse envio, e também sobre a questão de segurança, se esses dados vão estar seguros no momento do transporte ou não. Bom, sobre a transferência confiável de dados, nós podemos dizer o seguinte, que alguns aplicativos eles requerem 100% de confiabilidade na transferência. Por exemplo, quando eu faço transferência de arquivos, eu não posso receber metade dos binários de um arquivo. Quando eu falo de transações web, já pensou se eu entrasse, por exemplo, na página do meu banco e ao solicitar ele mandasse lá alguns pacotes se perdesse no meio do caminho, então onde era para ter ali um dígito a mais na minha conta passa a não ter, onde era para ser R$100 agora passa a ser 10, então é uma coisa que não é concebível. Então algumas aplicações elas precisam ter uma confiabilidade na transferência. Não posso chegar a enviar metade de um arquivo de texto. Então eu preciso ter a garantia de que todo o arquivo contendo todo o texto ele vai precisar ser transferido e chegar íntegro do outro lado. Nós temos aqui outros aplicativos, como o áudio, ele pode tolerar alguma falha. Então vamos supor que você está utilizando algum aplicativo que faz chamada de áudio ou por videoconferência. Então pode ser que em algum momento dá ali uma travadinha, ou pula ali uma sílaba do que a pessoa do outro lado está dizendo que você ainda consegue compreender, e o importante é chegar o mais rápido possível, porque aquela demora entre você falar e a pessoa responder, isso é muito ruim, para uma chamada de áudio. Então, nesse caso aqui, eu tenho também aplicativos que vão poder utilizar, mesmo perdendo parte dos dados, não vai, até um certo nível, isso não vai implicar tanto em um problema. Nós temos aqui a parte da temporização, ou seja, onde nós temos alguns aplicativos, exemplo, telefonia pela internet, alguns de jogos, que eles requerem baixa latência para ser eficaz. Imagina você jogando e você faz um movimento lá no mouse, ou do seu personagem, para que você tenha que se desviar de algum perigo. Imagina você faz esse movimento e até esse sinal chegar no jogo e fazer o comando que você fez, e isso não vai dar certo, porque vai acabar não executando a ação que você esperava, então isso é ruim. Então a temporização para alguns aplicativos pode ser um problema. Temos a questão da vazão, essa largura de banda, onde alguns aplicativos, por exemplo, de multimídia, eles exigem uma quantidade mínima de taxas de transferência para serem eficazes. Então você começa a ver um vídeo e ele trava. Começa a ver, trava de novo, trava de novo. Ou seja, você vai perdendo o interesse de consumir esse tipo de conteúdo. Então a vazão é importante para alguns aplicativos. Outros aplicativos nós podemos aqui chamá-los de elásticos, por exemplo, e-mail, uma transferência de arquivo, eles fazem uso de qualquer taxa de transferência que obtém. Então, se você está fazendo o download daquele PDF que você quer consultar, então ele pode baixar em 1 segundo ou ele pode demorar 1 minuto para poder baixar. Então você tem essa flexibilidade. Isso, obviamente, vai impactar ali na sua espera, mas não no consumo daquele conteúdo, porque você só vai consumir na hora que ele estiver todo na sua máquina. Isso pode
ter essa elasticidade. Como eu já comentei, né? Então vazão nunca é demais. Então se você for baixar um segundo, mesmo sendo um arquivo, por exemplo, um PDF, né, a gente vai ficar feliz. Quanto mais rápido ele chegar até a sua máquina, mais feliz você fica, né? O que eu imagino. Temos a questão da segurança, onde nós tratamos da criptografia, né, da encriptação, integridade dos dados e autenticação, por exemplo, no ponto terminal, né? Então essa parte de segurança, para alguns aplicativos, também é uma parte fundamental. Tendo em vista esses 4 pilares ali, do que a gente tem de um serviço, né, que o transporte pode oferecer para um aplicativo, a gente vai continuar nossa discussão no próximo tópico, que é serviços de transporte providos pela internet. Até lá!